Agora, como que você conheceu a Silvinha? Que foi em um programa de auditório? Não, cara, foi diferente. O Carlos Imperial tinha um programa em Belo Horizonte. Eu estava afastado, que eu queria mais mexer com o meu gato, deixar esse negócio de música Você ficou um tempo, para né? lá. Fiquei, depois da Philips eu fiquei. Ficou chateado? Tipo, Não, não, não não. deu certo alguma Na coisa com o verdade, eu Imperial? cantava, não esperava que eu seria cantor, não tinha essa esperança. A esperança minha era de continuar, porque meu pai morreu, me deixou com 11 anos, eu e a minha mãe que tocava fazenda. E falei, não tem cabimento eu cantar e tocar fazenda. E aí o Carlos Imperial fez esse programa e meu irmão era o patrocinador do programa, porque ele era distribuidor dos chocolates de Zioli, que essa fábrica de Zioli era de um primo, se chama Périx Tiara. Acho que ele mora na Bahia até hoje. E em Minas Gerais, meu irmão era o representante. Então meu irmão patrocinou o programa para o Carlos Imperial fazer o programa jovem lá na televisão em Belo Horizonte. E aí, ele fez uma proposta para o meu irmão. Eu só vou fazer o programa se o Eduardo Araújo vier. Ele era meu fã. O Imperial Que achava legal. que eu era o máximo. Que legal. E aí, ele vim, terminei me convencendo. Vai. Vendi umas novilhas, comprei um Aero Willis 9 e vim embora. Cheguei lá em Belo Horizonte, o Carlos Imperial estava lá e tal, fiz o primeiro programa e ele falou, ô Eduardo, você vai comigo hoje à noite? Vieram aqui um pessoal falar de uma cantora que tem aí, que é sensacional. Eu falei, eu posso ir com você, não tem problema nenhum. E aí cheguei lá, ia fazer um show num clube maravilhoso de Belo Horizonte, acho que tem até hoje, a Hípica, lá na Pampulha. E eu cheguei, o show já tinha começado. Aí eu falei, Imperial, acho que não é essa cantora aí, porque essa aí tá fazendo dublagem da desculpa, da Rita Pavone. Aí ele falou, Rita Pavone? Pera, ainda não. Se eu ir lá para ver, cara, era ela cantando. Tava cantando ao vivo e parecia que era um disco. Parecia ao vivo, De tão afinado. de tão afinado, parecia um disco. E era a bandinha acompanhando, e era a Rita Pavone cantando. Aí eu fiquei lá no carro, aí a mãe veio com ele e tal, e já tinha falado com ela que ela ia fazer o programa, e eu só vi a Silvinha. Mas quando eu olhei a Silvinha assim, foi uma coisa impressionante. Eu achei que tinha nascido ali, de repente, uma coisa que nunca nasceu em mim. Entendeu? Ela tinha 14 anos. 14 anos. E já cantava nessa afinação. Nessa afinação. Rita E era Pavone. um negócio de louco, você não acredita. Era a Rita Pavone sente. No programa, quando estava no programa, o Carlos Imperial pediu que eu fosse a São João del Rei. Eu e meu irmão, para trazer a banda, precisava 2 carros. E nós fomos. Eu fui a São João del Rei, eu trouxe a banda e meu irmão trouxe a Silvinha e a mãe dela, a dona Elsa, no carro. E eu falei, poxa, que chato isso, eu queria eu trazer a Silvinha. Claro, opa. Chegamos lá e tal, e eu fiquei de longe assim, e eu olhava para ela olhava para mim assim, e ela não sabia que eu era o cantor também. Aí eu me apresentei cantando no programa e depois ela veio depois. E falamos um pouquinho assim. Nos bastidores da coxinha ali, né? Um déjà vu, uma coisa impressionante. Passou-se anos, ela me escreveu uma carta dizendo que gostaria de ir para o Rio de Janeiro fazer o programa do Chacrinha. E eu já fazia muito o programa do Chacrinha. O Chacrinha me ajudou demais durante a minha carreira. E aparecer no programa do Chacrinha era para ser para o Brasil, né? Tudo. Eu falei com o Chacrinha falou, pode falar para ela vir, fala para a mãe dela vir e tal. E eu fiz uma carta dizendo para ela que ela pudesse vir, que o Chacrinha ia apresentar ela. E ela veio. E eu não vi a Silvinha
porque foi quando aconteceu aquele problema que eu fui lá para a fazenda. Eu, o Carlos Imperial, tive que ficar escondido, senão eles iam prender a gente. Chegaram a prender o Erasmo, chegaram a prender um monte de gente. E aí, a Silvinha veio e fez o programa do Chacrinha, tá? Mas eu não conversei com ela. E bombou. Fez, foi um sucesso. Aí, quando eu voltei da fazenda, que resolvemos toda aquela situação, eu fui contratado pelo Excelsior. E quando cheguei no Excelsior, o seu Alberto Saad me trouxe o contrato para me assinar, e eu falei assim, senhor Alberto, eu estou pensando aqui em uma pessoa feminina, como a Vanderlei e o Roberto lá, para me apresentar o programa comigo. E eu já tinha falado com o Carlos Imperial que eu queria a Silvinha. E ele falou, olha, acho que a Silvinha vai ser ótima. Aí nós ficamos, nós dois, querendo convencer o senhor Alberto. Não, mas nós já contratamos a menina que vai apresentar o programa, já fiz o contrato com ela. O senhor Alberto, eu não aceito outra menina, tem que ser essa menina. Aí eu falei, ela toca guitarra, ela canta. Olha, eu fui ver um show dela, a menina, essa nossa também canta, toca guitarra, é uma menina... Depois de uma meia hora de discussão ali, cara, ele trouxe uma fotografia dela do tamanho gigante. Era a Silvinha. Era a própria. É a própria. Ou seja, vocês estavam falando da mesma pessoa. A mesma pessoa. Que legal isso. E aí, nosso primeiro encontro já foi assim, um abraço que não soltamos mais nunca. Foi assim que começou. E você já nutria, eu namorava então, nessa época com a Débora Duarte. Débora Duarte. E aí, quando a Silvinha veio, acabou Débora Duarte, acabou tudo. Era mais forte do que tudo. Aquilo era uma... É por isso que eu acredito em destino, era mesmo para ter passado a gente com 42 anos de parceria, de um amor da vida. total, assim, foi muito bom. Você sabe que ela é mencionada, até pelo Nelson Motta, que você falou agora há pouco, comparando com a Janis Joplin. Nelson disse que ela é praticamente a Janis Joplin brasileira. Você concorda? Essa referência, ela Concordo. Ela está perto da realidade? Perto da realidade. Essa foi uma das coisas importantes que ele falou e ajudou muito ela. Na época, ele fazia uns comentários, tocava o disco da pessoa na TV Globo, mostrando o disco e comentando o disco. E ela tinha feito aquela música Paraíba. E ela entrava com aqueles tipos de voz roucas, eu já produzindo, então eu já peguei e entreguei para ela os discos da Aretha Franklin, coisa, eu já estava com esse negócio de soul e tal. No começo ela brigou comigo. Ela não queria que você seguisse no caminho do queria soul? fazer Rita Pavone. Não, só a escola famosa agora é outra. Itália, Europa, Rita Pavone. Aí eu dei a escola dela da Aretha Franklin. E ela começou a fazer Aretha Franklin, escutar a Janis Joplin. Ela começou a fazer as coisas que eu gostava, né? E tanto você, me permita falar uma coisa, tanto você quanto ela são muito, mas muito harmônicos. São muito afinados. Ela é muito mais assim, do que eu, cara. Você está há 60 anos, você é muito afinado. A Silvinha tinha uma coisa que pouca gente tem. Ela tem o que a gente chama de ouvido infinito. Ela caiu uma coisa no chão, ela falava o tom que o som saiu. Aquilo é um Mi maior. Ela tinha isso, falava ouvido isso. Absoluto, né? Era ouvido absoluto. Para você ter uma ideia, ela tinha, quando ela dava a primeira voz, ela abria 4, 5, 6, se tivesse 7, ela abria também. Ela sabia já os arranjos vocais. Os arranjos vocais, tudo. Tanto é que ela foi uma coisa incrível nos vocais. Ela está no vocal de quase todo mundo que gravou na época, o próprio Roberto Carlos, em todos ela está fazendo vocal junto, né? Foi a maior cantora de jingle na época. Ela cantava os jingles, cantava o jingle da Coca-Cola, do tênis, nesse tênis do All Stars. Foi incrível, né? Ela foi a maior cantora de jingle do Brasil, né? E lembrando o seguinte, né? Que hoje em dia
Você tem os engenheiros de som, se a pessoa semitona, erra ali, o camarada vai, estica e puxa, renderiza, a música tá linda. Nessa época que você tá falando, 60, Não tem isso, 70, o camarada tem que se semitona para baixo. Ó, você errou a nota, tá? Vamos gravar de novo, até ficar perfeito. Então, você pega uma pessoa que toca instrumento, tem ouvido absoluto e consegue fazer a entrega, todo mundo ia abraçar. A Silvinha era o tipo da cantora que todo mundo conhecia da primeira. Gravando, tá pronto. Pá, já vai. Não precisa gravar de Ensaiou, novo. preparou, conhece letra e música. Não tinha. Ela não... Tem uma música que ela gravou, chama Minha Primeira Desilusão. Esse foi o primeiro sucesso Foi o dela. primeiro sucesso dela. Tem alguma coisa A de banda que real nessa acompanha letra ou não? É só uma letra mesmo? É a banda que acompanha. Não. Essa primeira desilusão é Os Incríveis. Incríveis. Que acompanhou a Silvinha. E do outro lado, uma música que chama-se Eu Vou Botar Pra Quebrar. Que era do Carlos Imperial, essa música. E essa é a primeira, mas Silvinha fez coisas maravilhosas. E os discos que ela fez, esse disco mesmo que o Nelson Motta fala sobre ele, que ele conta a história dela, nossa senhora, nessa música aí, esse disco é maravilhoso. Às vezes um dos discos mais avançados da música brasileira no que diz respeito à técnica vocal. Ela era perfeita, ela ia do clássico ao heavy metal. Você tem uma ideia, ela gravou no heavy metal com Dr. Sim, você não acredita. É impressionante. Dá para fazer um programa só ouvindo músicas da Silvinha. De repente ela grava com Zezé de Camargo, Luciano, aquela música do Freddie Mercury, e faz o estilo da Montserrat, lá que era lírico, né? Lírico, soprano, lá em Soprano, cima. A Silvinha foi uma cantora brasileira mais, ou se completa, Concordo que contigo. eu acredito que existiu na época. Fazia composição, arranjo vocal, arranjo musical e compunha. Essa composição dela, Minha Primeira Desilusão, Não, a primeira desilusão não é dela. não é dela. É da Cici. A Cici é uma compositora de lá de Santos. E a Silvinha, ela não compunha muito, ela não fazia composições, mas fazia também. Tem poucas músicas que é de minha autoria e dela. E quando ela queria fazer uma composição, fazia também, mas dela não era então uma... essa história não é algo que você fala assim, tem a ver com a história dela. Não, Não foi a uma parte desilusão dela. de composição, não. Ela é intérprete mesmo, gostava de pegar coisas e criar no jeito dela e fazer, né? Eu dei algumas inspirações para a Silvinha, porque eu dei o caminho que ela tinha que seguir na época com as melhores cantoras. Ouça essas, que antigamente a gente não tinha aula de computador, as aulas eram Tinha que pegar os discos, o ouvir. estilo, esse estilo é bom, essa cantora é boa, a técnica dela é perfeita. Então, ela procurava fazer isso. E técnica era uma coisa que... É engraçado, né, falar de técnica para Silvinha, porque ela tinha facilidade musical, então novas técnicas, novos sons... Não tem problema para ela. Isso não tinha problema. A técnica gospel, por exemplo, ela cantava muita coisa gospel. E uma técnica incrível, né? Ela gravou nos Estados Unidos um disco maravilhoso, gravou em inglês e gravou em português, chama Kinema. Kinema. Com músicas maravilhosas, Kinema com K, sabe? Com K. Isso, Kinema. E eles tinham música do Lenine, música tudo no estilo, sabe? Com aquele arranjo do Celso Pixinga, o filho do Simonal, o Marx. Simoninha? Não, o Max. O Marx. Marx é que é o arranjador, né? E, cara, maravilhoso o trabalho que ela fez. Eu considero a Silvinha uma das maiores cantoras. Foi uma parceria de 42 anos, você e ela. Entre juntos. namoro e casamento. Casamento foram 38 anos de casado. E namoro, a gente namorou 4 anos. Foi. Eu conheci a Silvinha, tinha 14, 15, 16, 17 anos. Ela casou comigo.
E aos 56 anos, ela nos deixa. Nos né? deixou. E foram 10 anos de apoio, você ao lado dela. Com certeza. 12 anos, Ela praticamente. foi dado 2 anos de vida para ela. Aí eu falei com ela, só Deus sabe. Essa aqui. Muito jovem, né? 2 anos. 56 anos é muito Não vai, jovem. você vai superar isso. E ela superou, não vai parar de cantar, vai estar cantando. O último show ela fez um mês antes, né? E aí que a coisa piorou mesmo. E aí não teve jeito, né? Agora, Deus chamou, ela teve que ir, né? Se deram 2 e ela empacou Ficou 12. 12, 12 anos. eu costumo dizer que esses resultados... A matemática não vem à toa, né? Amor, aceitação, apoio. Foi. Você ali ao lado dela. Com Já deu para certeza. perceber o tipo de pessoa que você é. O cantor, o artista, o compositor, o arranjador. Isso todo mundo conhece, mas aqui a gente está tendo um papo mais íntimo.